Gente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Felipe. No convite lá tava Harry, né? Mas meu apelido lá no Mensageiros, todo mundo me conhece como Harry, né? Depois eu explico a origem disso. Vamos deixar pra frente. Eu trouxe violão pra fazer a harmonização, mas eu vou tocar uma música que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar. Hoje a gente entra no tema, né, que é livre-arbítrio. Essa música se chama Estradas. Se eu errar, vocês me perdoem, tem um tempo, mas foi agora que eu me lembrei dessa música. Eu acho que ela, além de muito bonita, ela trata um pouquinho disso. Nas memórias que perdi e que desejo relembrar, são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que aguardam os meus passos. Nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou relembrar. Nem que seja duras penas, vou conquistar a harmonia. E eu sei que algum dia ainda vou viver a vida viva, plena, então em meu coração haverá a chama do amor, a vida viva.
a chama do amor. Essa música se chama Estradas, né? Tem ela no YouTube, né? Cantada magicamente pela Cacau, né? Livre-arbítrio, que é o nosso assunto hoje, né? É um aplicativo que a gente nasce instalado, que a gente usa todo dia e que a gente utiliza errado, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com a ideia, né, do livre-arbítrio, né? E ele é um conceito que trata num aspecto da doutrina muito forte, que é a filosofia, né? O conceito de livre-arbítrio é um conceito necessariamente filosófico, né? Que a gente trata justamente de como lidar com as coisas, né? As nossas possibilidades de escolha, né? A questão do livre-arbítrio e da liberdade. Ora se confunde, ora não são a mesma coisa. Quando que a gente entende que tem diferença, quando que a gente entende que não tem diferença, né? O livre-arbítrio, em geral, deixa eu puxar isso aqui para cá. Em geral, é a nossa condição, né, de utilizar a nossa liberdade, né? Nossa liberdade de pensar, nossa liberdade de agir, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, né? E o que a gente traça de parâmetro do livre-arbítrio com a liberdade especificamente dita, né? Porque a gente tem, desde quando a gente se torna espírito, né? Lá no início, lá depois da gente sair do princípio inteligente, do animal para o hominal, quando a gente começa a ter essas experiências, né? De seres humanos, mesmo lá na era primitiva, nós somos dotados, né, do livre-arbítrio, né, do raciocínio, e a gente vem tentando utilizar e lidar com esse livre-arbítrio desde então, né, desde o início, né? O que é diferente do nosso instinto, né? Lá no primitivo, o instinto falava muito alto porque a gente precisava sobreviver. É a essência da sobrevivência, né? O homem, ele precisava recorrer ao seu instinto com aquilo que a gente acreditava que precisava fazer para a gente se manter vivos, né? E a gente carrega desde então ainda esse instinto, que é diferente do raciocínio, né? A gente tem coisas que a gente não necessariamente decide. Tem coisas que são instintivas, né? A gente, um reflexo, um filho que vai passar um apuro, a gente vai resgatar ele sem nem pensar, a gente não raciocina sobre aquilo, a gente simplesmente toma atitude e faz, porque aquilo vem de dentro da gente como instinto, desde a época do animal nosso mesmo ali, que faz parte da nossa essência, né? Aqui, ainda material, para a gente sobreviver, para a gente manter os nossos a salvo e das mais variadas situações que acontecem e que nós necessariamente não tomamos aquela atitude, nós não tomamos aquela escolha, né? Então, o livre-arbítrio, essencialmente, ele passa pelo raciocínio, né? Ele passa por essa decisão de ter algo a fazer,
de ter o desejo de fazer algo e o agir. Porque a gente tem alguns desejos, mas necessariamente a gente atende ou não esses desejos. Isso passa pelo campo da lógica, do raciocínio. E a gente, logicamente, a gente mistura isso com os nossos instintos, enfim. Aí a gente vai com a experiência, a gente vai diferenciando o que é vontade, o que é existencial do que a gente realmente precisa fazer, né? Isso passa nesse campo do raciocínio. Bom dia. É interativo, né? Então, assim, eu vou, de vez em quando eu vou. Eu preparei 20 minutos, o resto com vocês, tá, gente? Então a gente Só tocar umas 3 músicas. Brincadeira. Mas assim, a gente buscando, né, algumas informações, a gente tem alguns conceitos, a gente já se deparou com alguns conceitos muito interessantes a respeito de livre-arbítrio. Filosoficamente, vários autores tratam o livre-arbítrio de maneira diferente. Existem aqueles que tratam que o livre-arbítrio ele é algo não palpável. Ele é algo que ele está na essência do ser, mas ele não está necessariamente vinculado ao que aquele ser é. Então, por exemplo, nós tomamos partido de uma coisa ou de outra, tomamos a nossa decisão de acordo com aquilo que a gente sabe do que aquilo que a gente é. Então, eu vou colocar vou dar um exemplo, eu sou péssimo para exemplo, mas eu vou pegar o violão e eu vou tocar uma música que eu ensaiei mais ou menos, de acordo com aquilo que eu sei, do que aquilo que eu aprendi, né? E a gente toma as decisões mais confortáveis para a gente por conta da nossa experiência, por conta do que a gente aprende ao longo das vidas, né? Então, geralmente a gente toma algumas decisões, as nossas decisões baseadas nisso, mas não necessariamente. Existem decisões que a gente observa e não vê lógica. Por que aquela pessoa tomou aquela decisão? Não tem. A gente julga, né? Não tem lógica nisso, né? Então, aquela decisão ali parece que parte de algo que não é nosso. De algo que necessariamente não é nosso. Com a visão da doutrina espírita, a gente entende de onde vêm algumas situações dessas e a gente entende que necessariamente não quer dizer que não é nosso. Quer dizer que a gente talvez não conheça esse lado, mas a gente permite. Existe também um conceito de livre-arbítrio que eu não acho ele muito lógico, mas tem pessoas que tratam dessa forma, que o livre-arbítrio é necessariamente a escolha entre o bem e o mal. Se o livre-arbítrio é algo, né, é uma ferramenta que a gente utiliza para escolher o que é certo e o que é errado, que é um conceito necessariamente moral, aí eu vou jogar a pergunta para vocês. Se a gente enxerga dessa forma, com o passar do tempo, a gente tem mais ou menos livre-arbítrio? Depende da cultura do local. Sim, desenvolva. Nesse caso específico, sim. Depende da cultura como a gente se entendendo como espíritos, né, em longa caminhada, encarnando, reencarnando, buscando a evolução, né, a nosso aperfeiçoamento. A gente entende que esse conceito ainda é extremamente vivo na gente. O tempo todo a gente está se degladiando para escolher entre o certo e o errado.
é a porta estreita, né? A porta estreita ela é difícil de passar, mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Às vezes precisa de muita coragem, às vezes precisa de muito desapego. Em geral precisa disso. Uma vez a gente estava discutindo na Mocidade Espírita sobre esse conceito. A amiga nossa falou assim, não, se a gente tratar o livre-arbítrio, ela disse assim, eu acho que o livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Se a gente escolhe o bem, se a gente escolhe o mal. Nessa ideia, a gente foi viajando até a gente chegar em Jesus. Jesus é o nosso modelo, nosso maior modelo de perfeição que a gente teve na Terra, né? E aí a gente viajou a tal ponto de pensar, Jesus, ele tem mais livre-arbítrio ou menos do que a gente? Não necessariamente o livre-arbítrio seja entre o bem e o mal. Talvez você esteja dois bens e dois maus. A gente chegou nisso. Porque se a gente compara com o extremo que é Jesus, nesse conceito de bem e do mal, livre-arbítrio, ele tem menos livre-arbítrio, porque ele já não tem nossa vida. Ele não passa pela... A gente está tão distante de Jesus que a gente imagina, né? Então, assim, a gente sabe que Jesus dali não sai mal. Dali não sai mal. Então, a gente pensa então que talvez não seja lógico tratar o livre-arbítrio desse jeito, né? Eu acredito que na condição de Jesus, ele tem tantas opções de fazer o bem, ele tem tantas opções de escolha, apesar do mal não ser uma delas. Mas ainda é pra gente. Mas com o passar do tempo e com o conhecimento, esse livre-arbítrio, ele fica mais consciente, ele fica mais certo da gente fazer. O que a gente sabe é que quando a gente desencarna, o que cobra é a nossa consciência. E o que cobra a gente principalmente é o que a gente sabe. E hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se a gente sabe o que é certo e o que é errado, e a gente ainda se compraz, infelizmente, no errado, muitas vezes, é o que o Paulo disse, né? O errado o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Isso é a gente. Isso é a gente, né? Infelizmente, a gente vem repetindo às vezes os mesmos erros, né? Mas a gente está cada vez mais consciente. Isso é importante. Essa utilização do livre-arbítrio, né, na nossa vida, faz com que a gente se torne cada vez mais consciente dos nossos atos. Aí vem Emmanuel falando que a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Jesus é espontâneo no bem. Jesus é espontâneo. O bem para o Cristo era o normal. Ele não precisava necessariamente fazer um esforço, apesar da gente saber o quão foi esforçada a vida do Cristo por viver no meio em que ele viveu, da forma em que ele viveu. É lógico que precisou de um grande esforço, senão não era, né, o Cristo a viver aquilo que ele viveu. E por isso a gente não vivencia isso, porque a gente dá conta do nosso, ou mal dá conta do nosso, né? Porque a gente ainda está buscando essa espontaneidade no bem. A gente está em busca disso. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que ainda são muito difíceis. Ter a paciência que... Eu sou pai recente, eu conversei com algumas pessoas, né? Eu sou pai recente, eu tenho um menino de 1 ano e um de 3. E esses dias, porque assim, a gente vai fazendo coisas dizendo que é automático pra gente. A minha esposa falou essa semana, eu lembrei desse caso aqui, que acho que exemplifica bem. A gente estava falando sobre o desenho que os meninos assistem. E o Bento, que é o meu mais velho, ele tem as preferências dele. E o Ravi, eles assistem televisão de manhã, o Ravi não interessa muito por televisão, assim, ele prefere fazer outras coisas, que é o menor. Aí ela falou assim, mãe, né?
Ela falou assim, não, porque eu fui colocar um programa, porque todos os dias de manhã que eu estou em casa, quando é final de semana, o Bento vem e falou assim, papai, eu quero assistir tal coisa. Aí eu vou e coloco um negócio para ele. E o Ravi vai, senta e assiste. Isso desde quando ele começou a assistir televisão, lá com 1 ano e pouquinho e tudo. Aí ela falou assim, não, outro dia eu perguntei ao Ravi o que ele queria e não sei o que. Eu pensei assim, eu nunca perguntei pro Ravi o que ele queria assistir. Ele sempre assistiu o que o mais velho pediu. Eu nunca perguntei para ele. É automático. Eu já fazia isso antes dele nascer. E eu não raciocinei que o pequeno tem vontade. Às vezes ele não quer assistir o que o outro quer. O raciocínio. A sensibilidade da mãe. Porque o pai às vezes é prático, né? E a mãe vai na essência, vai no detalhe. Ela foi, como sempre vai. E eu aprendi. E o pequeno só assistia o que o outro. Ele assistia. Talvez não é que ele não se interessa. Aí eu fiquei pensando, talvez não é porque ele não interessa, talvez eu não estou colocando o que ele quer ver. Aí a obrigação com o outro vai, ele vai junto. Aí a consciência pesa, umas coisas pequenas, coisa de pai, de mãe. Mas influência hoje em dia, eu acho que pesa muito, é muita influência externa dos espíritos pra gente. E eu acho que isso pesa demais. Com certeza. O livre-arbítrio, né? E a gente cada vez ponderar mais. No livro dos Espíritos, nós temos a pergunta, né? Eu vou resumir assim, né? O quão os Espíritos influenciam em nossas vidas. Os Espíritos influenciam em nossas vidas, né? Os Espíritos respondem sim. Por ordinário, são eles que vos dirigem. Então não é uma influência. Às vezes é até um direcionamento. Mas isso só acontece porque a gente deixa. A decisão final é nossa. Exatamente. Sempre nossa. Senão, nós não teríamos o livre-arbítrio como um princípio básico da nossa existência. Ele é um princípio básico. Existe algo que quebra o nosso livre-arbítrio, que é a verdade. A verdade, ela é absoluta. Não há nada que a gente possa fazer que altere ou que mude o que é verdade, o que é natural, o que é a lei divina. A gente pode acreditar que ela não existe, mas a gente está imerso nela. Ou a gente entende, e a gente tem entendido cada vez um pouquinho mais, ou a gente continua se rebelando. Né? Será que a gente não consegue entender ao ponto da gente ter um raciocínio, né? Uma explicação racional sobre as atitudes que a gente tem e depois fazer uma análise sobre aquilo e ver que a gente teve um livre-arbítrio, mas muitas vezes não foi bom? Nós temos dois problemas que ainda são imersos na gente que faz com que isso aconteça, que é o orgulho e o egoísmo. Todas as nossas atitudes que nós não gostaríamos de ter tido estão ainda vinculadas a essas duas mazelas nossas, né? Ao egoísmo e ao orgulho. Porque se a gente está buscando essa naturalidade em escolher o que é certo, a gente precisa abrir mão disso. O perdão é algo que a gente ainda tem muita dificuldade de praticar. Porque todo mundo passa por situações em que somos magoados, em que somos machucados, né? E a gente voltar no Cristo e ler os 70 vezes 7, né? O perdão, né?
se a gente deve perdoar até 7 vezes, né, o irmão, e Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, assim, não tem limite para o perdão. Só que para a gente é extremamente difícil passar por cima do nosso orgulho, da nossa comodidade, porque às vezes a gente está cômodo numa situação e a gente tem que passar, tem que reviver algumas situações para vencer aquilo. É difícil. É difícil. Há 2 semanas atrás, o meu pai, assim, a gente, quando era mais novo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento. Aí quando eu já estava me tornando adulto, já adolescente, a gente transformou muito esse vínculo nosso. Hoje, graças a Deus, a minha relação com meu pai é maravilhosa. Dos filhos com meu pai é maravilhosa, assim, e aí a gente vai se interessando, né? Com o tempo a gente vai se interessando pela história de vivência dos nossos pais, dos nossos avós, né? E o meu pai, o pai do meu pai, ele faleceu pelas mãos da minha avó. A minha avó tirou a vida do meu avô quando ele tinha 14 anos. Há muito pouco tempo atrás, eu sentei na mesa com meu pai e a gente começou a conversar, eu perguntando do meu avô, e ele dizendo como é que era a relação deles. E ele dizia, a minha avó, ela teve 6 filhos, que antigamente era muito comum, né? Era uma família com 6 filhos, era uma família pequena, né? Tinha naquela geração 10, 11, 15, né? E assim, a minha avó, ela tinha um extremo problema no campo sexual. Ela tinha um descontrole grande nesse aspecto. E também na questão do alcoolismo, enfim. O meu avô, ele não bebia, ele era um cara mais tranquilo, não era um cara muito turrão, muito ignorante. E eles viviam em guerra, né? Dentro de casa, viviam em guerra. Ele saía, sumia, ficava 3, 4 meses, sem dar notícia, na época não tinha carta, né? E de vez em quando voltava, de repente, e eles estavam sempre mudavam para outro estado, enfim, era uma vida meio caótica, assim. E ele gostava muito da minha avó. A minha avó na cidade, ela tinha uma fama terrível, e a família inteira brigou com ele, porque ele queria ficar com ela, ele ficou com ela, começou teve todos esses filhos. E aí, numa dessas brigas, já era costumeiro, meu pai dizia, porque eles moravam no Mato Grosso na época, era nada, né? Era uma terra de ninguém. E o meu avô tinha dado para ele, para o irmão mais velho, uma garrucha. E era normal, as pessoas andavam armadas naquela época. Ele tinha 14, o irmão tinha 15 para 16. E na briga lá, ela pegou a arma e falava que ia matar ele. Ele falava que ia matar ela. E acabava, um ia embora, voltava ao normal. E numa dessas, ela acabou atirando nele. No acesso de fúria, ele foi fechar a porta, ela colocou o braço e atirou, ela nem viu direito. E em poucos minutos ele morreu. Nesse relato do meu pai, eu já sabia que ele tinha falecido dessa forma. O meu pai, ele tinha um pouquinho de mágoa do pai, porque ele tratava ele muito mal, eles tinham uma relação péssima. E no dia que ele faleceu, de manhã, ele faleceu à tarde de manhã, que foi uma coisa muito curiosa, que ele falou que ele deu um abraço, meu pai, e falou assim, olha, você é o filho que mais me ajuda. E isso era em agosto, assim, no Natal ele perguntou o que meu pai mais queria na vida dele. Meu pai queria uma bicicleta. Ele falou assim, eu vou te dar uma bicicleta melhor do que essa que você quer. Deu um abraço. Meu pai falou que foi o único abraço que ele recebeu do pai dele. E à tarde ele estava morto. Por que eu estou contando isso? Porque eu conversei com meu pai e falei com ele. Falei assim, olha, é muito triste
uma coisa dessa, uma falha dentro da família, porque eles certamente têm um compromisso muito grande um com o outro, porque um vivia fugindo um do outro e se reencontrando e voltando. Existia um magnetismo muito forte neles, que eles não conseguiam ficar separados. Mas eles falharam. Eles falharam. Mais uma vez. Isso desestruturou a família de uma maneira inacreditável na época. Mas está tudo dentro dos planos. E assim, agir, ter a fé raciocinada que a gente tanto fala, agir dentro dos preceitos do Cristo, é muito diferente falar igual a gente faz do que de fato fazer. E a maior escola que a gente tem é dentro de casa. Lidar com as pessoas que a gente nasce junto e que a gente escolhe nesse caminho para viver junto e constituir uma família, ali está o desafio de escolher o bem de forma consciente todos os dias. Porque esse compromisso que a gente tem é para ser resolvido agora. Porque a gente vê dentro do Espiritismo, eu vou resolver isso na próxima encarnação, que nessa eu já não dou conta. Não é por isso que a gente entende a doutrina espírita, a reencarnação, a família. Não é para isso. O momento de reconciliar-se com os nossos é agora. É agora. E nessa história, assim, tem muito pouco tempo que eu conversei com meu pai, a gente ficou refletindo sobre isso, e eu falei com ele que hoje, como pai, eu gostaria muito de chegar na idade que ele está, com netos e tudo, e conseguir fazer com que a família se reúna, escolha estar reunida, e quando se reúne, está bem. Porque isso é uma conquista maravilhosa. Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, esse é o nosso maior desafio. É dentro de casa. É onde a gente tem mais dificuldade. Porque se não fosse, a gente não estaria tão próximo dessas pessoas. Santo Agostinho, ele traz uma ideia diferente de livre-arbítrio e de liberdade. Da seguinte forma, que o livre-arbítrio quando bem utilizado, nos liberta. O livre-arbítrio, quando bem utilizado, ele nos liberta. Porque se nós nos entendemos como espíritos encarnados no planeta Terra de provas e expiações, é que a gente ainda tem muitas provas e muitas expiações para cumprir. Então nós temos muitos compromissos que precisam ser resolvidos aqui. E quando a gente se liberta, de verdade, é quando a gente se desmaterializa. Quando a matéria deixa de ser o primordial para a gente. Para que a gente entenda verdadeiramente a vivência espiritual. E a gente consegue fazer isso aqui. Não que seja fácil, mas a gente consegue. O nosso objetivo é esse. É a desmaterialização do espírito. Então, Santo Agostinho, ele trata a liberdade dessa forma. Quando a gente se compraz no bem, quando o bem ele for a única escolha, aí nós estamos livres. Porque o conceito de liberdade ele é extremamente variável para a gente. Dentro de cada cultura, a gente, para mim,
ocidental brasileiro aqui, uma mulher que usa burca, que só pode mostrar o olho e tal, isso para mim não é liberdade. Às vezes a gente fica chocado, mas para a cultura é uma coisa comum. Para ela se sente bem daquela forma. A gente relativiza muito esses conceitos, né? Mas a liberdade verdadeira, ela é espiritual. Ela é na consciência. O Livro dos Espíritos, ele trata o umbral como um local transitório. Um local transitório. Ele é transitório porque a gente se faz num lugar ou no outro por conta da nossa consciência. Ninguém castiga a gente. Eu não levo uma vida da forma que eu levo e me encontro num lugar de sofrimento porque alguém me colocou. Nós nos colocamos. Com as nossas atitudes. Com a nossa consciência. As nossas escolhas. Porque nós estaremos nesses locais transitórios, porque todo local é transitório, porque nós sabemos. Nós sabemos. Quando a gente comete um erro, a gente sabe na hora. A gente sabe na hora. E a consciência cobra. É por isso que o livre-arbítrio, a gente vai poder escolher sempre, inclusive fazer o mal, sempre, até a gente não aguentar. É por isso que o espírito não retrocede. Ele estaciona até um determinado tempo. Não existiu, até hoje, na história do universo, um espírito que não avançasse e escolhesse sofrer eternamente. Ninguém consegue. Ninguém. No livro Boa Nova, Jesus diz para Pedro, né, que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Isso é um recado consolador e misericordioso para que a gente possa ter com o outro e com a gente mesmo. Porque a gente vê muita crueldade no mundo ainda. Coisas que a gente não consegue entender como um ser humano pode cometer aqui. O nosso mundo é muito diverso. Muito diverso. Mas o homem no mundo é mais frágil que perverso. Não existe nenhum espírito que não nasça nesse planeta que não busque o mesmo objetivo, que é a felicidade. Não existe. A gente só precisa entender o que é essa felicidade. Aí é que diferencia. Mas todos os espíritos que nascem nesse planeta buscam a mesma coisa. Ser feliz. Todos. Se a gente não começar a configurar os nossos olhos, a enxergar o outro com mais misericórdia, tomar as decisões para o bem vai ser difícil mesmo. Porque a gente se perde com muita facilidade. Então, a gente pegando nessa ideia, né, de que o espírito, uma hora ele cansa. Uma hora ele cansa. Por mais teimoso que sejamos, uma hora a gente cansa. E o único caminho que tem é o da reconciliação consigo mesmo, com o outro. Porque a gente sente as coisas. Quando a gente faz o bem, a gente sente. Quando a gente vem para cá, por mais difícil que seja, por mais cansado que estejamos, mais frio que faça, não tem nenhuma vez que a gente não venha que a gente saiba que a gente tomou a decisão certa. Eu devia ter vindo mesmo. Que bom que eu vim. Quando a gente toma qualquer atitude para o bem, por mais difícil que seja, a gente sente a mesma coisa. Então, como é que a gente identifica que a gente está no caminho que a gente precisa estar? Com essa sensação.
a gente sabe quando a gente está fazendo bem. A gente sente. É uma gratificação que para qualquer outra pessoa que enxergue aquilo, você fala, eu não entendo. Eu não entendo. Como é que você está bem fazendo isso? Não dá para explicar. Não dá para explicar. A sensação de fazer o bem, de passar por cima da gente, das nossas dificuldades e conseguir vencer aquilo ali, não é algo que a gente consiga compartilhar. Mas todo mundo sente. Todos nós sentimos. Então, a gente precisa realmente, eu acredito que a gente precisa modificar a forma com que a gente enxerga as coisas. Porque se a gente pede paciência, a gente pede a prova. Testar a paciência. Né? Eu quero paciência. Tá bom, vamos ver se você vai ter agora. O carro vai e fecha a gente. Então, assim, se a gente quer ser paciente, se a gente quer ser indulgente, se a gente quer perdoar, se a gente quer realmente evoluir, as provas virão. Se a gente quer ser exemplo para os nossos filhos, a situação vai aparecer para a gente ser. Se a gente quer ser honesto, a tentação vai vir. Só que a gente precisa escolher. A gente precisa quebrar o ciclo de eras que a gente está cometendo os mesmos erros. Eu acredito que a gente, dentro da casa espírita, a gente já deu um passo. Sabe? Eu tendo a acreditar nisso. Porque eu não nasci espírita, eu era católico, eu me encontrei espírita, eu era início da adolescência. E eu lembro que eu sempre gostei muito de religião. Eu era católico, adorava ir na igreja, tinha uma colega meu na sala que ele era o coroinha, ela estava ajudando o padre. Eu achava o máximo aquilo ali, eu queria fazer aquilo ali também. E aí eu fiz primeira comunhão, aí a gente mudou para um outro lugar, e aí não tinha mais igreja, eu saí e tudo. Meu pai começou a frequentar a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, que eu frequento até hoje. E eu comecei a frequentar a evangelização ali no início, no finalzinho da evangelização eu fui para a mocidade. E eu me encontrei. Porque eu sofria com a ideia de que o inferno existia. Porque pelo que a religião me ensinava, ninguém ia para o céu. Como? Pelo menos na minha cabeça de criança. Ou se minha mãe fosse para o céu e eu não fosse, como é que ela ia aproveitar o céu, se o filho dela, ou o contrário? Eu sofria, eu lembro de eu sofrendo com aquilo. E quando eu encontrei a doutrina, e ela começou a me responder essas coisas básicas para mim, que eram um motivo de sofrimento, com o tempo, eu fui entendendo o meu lugar de espírito caminhante, cheio de erros, mas com um pouquinho mais de compreensão e um pouquinho mais de entendimento. É uma bússola para gente que está perdido. E outras pessoas só acharão as bússolas delas se elas começarem, não com a gente dizendo para elas, com o nosso exemplo, com a nossa atitude. Porque isso é que chama atenção. Não adianta eu falar para os meus filhos o que é certo se eu não fizer o certo. Talvez por mérito deles eles façam. Mas a educação só vai acontecer pelo exemplo. Né? Às vezes, por mérito deles, acontece também o contrário. Né? Assim, eu não vou fazer isso que meu pai faz. Isso acontece com a gente. Vai acontecer com eles também, se Deus permitir. Porque a gente não vai alcançar o ideal, mas a gente está buscando. Né? Mas a doutrina espírita, na minha opinião, ela é muito consoladora por isso. Porque a vida continua. A vida continua, a gente continua tendo chance.
Mas a gente já teve muitas chances. E colocar uma situação igual a gente vivencia, dá muito trabalho. Dá muito trabalho reencarnar todo mundo junto de novo. A gente precisa aproveitar. E a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. A gente não sabe. Se hoje de manhã vai ser o último abraço que eu vou dar em alguém. Ou o primeiro. Então a gente precisa colocar em prática o bem. O bem ele precisa ser espontâneo. E ele só é espontâneo quando a gente começa a forçar. Não é natural de início, né? Não é. Mas vai ser. Vai ser. Né? Então, assim, eu queria agradecê-los pela oportunidade do aprendizado, né? O primeiro que aprende somos nós, que vamos, né, procurar um pouquinho do tema. Eu escolhi esse tema porque vocês deram a caridade de me deixar escolher o tema, porque no ano de 2000 eu não tinha a menor ideia que eu ia falar. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Tanta coisa, né? Aí em 2004, foi o meu primeiro ano, eu tinha 14 anos, para 15, eu ia para a minha primeira Comeb, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Era a minha segunda, na verdade, em 2005. E o tema era livre-arbítrio. E na época eu fiquei... Acho que ali a doutrina espírita me pegou. Pela circunstância, que foi um evento maravilhoso, pelos estudos, por tudo. Aí eu lembrei disso. Eu falei, vou falar sobre livre-arbítrio. E a gente realmente... A gente está muito automatizado mesmo a não enxergar essas coisas, as coisas do espírito. A gente está imerso na matéria, imerso em compromissos, imerso em várias outras coisas que a gente precisa resolver, porque a gente está encarnado, a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que vestir, a gente tem que fazer muitas coisas mesmo. Todas elas são um grande desafio para nós, né? Quem dera a gente pudesse viver dentro da casa espírita, né? Fazendo tarefa e tudo. A gente tem a vida da gente lá fora, que é lá, a prova está lá. Né? Tá aqui também, porque aqui a gente pratica o que a gente precisa fazer lá fora também. Mas que a gente consiga vivenciar o nosso dia a dia observando com mais calma essas escolhas que a gente tem feito e que a gente possa pedir orientação dos espíritos, pedir, né, a orientação do nosso mestre maior aí pra gente ter calma e escolher a porta estreita e que a gente consiga passá-la sem tanto sofrimento, né? Que a gente possa aprender por amor, menos pela dor. E agradecendo a Jesus primeiramente, a vocês, né? A oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso, falando de Jesus, falando sobre Espírito. E que a gente realmente possa levar algum conceito desse, refletir e dar mais um passo nessa caminhada, né, que é difícil, e que a gente possa olhar com mais misericórdia para os nossos irmãos e para dentro de nós mesmos, para a gente continuar avançando. Muito obrigado. Até a próxima. Eu queria te pedir, em vez de a gente fazer a prece, tocar mais uma. Pode ser. Pode ser. Nesse frio, o violão, ele quer ficar guardado dentro da capa, porque desafina que é uma beleza. Tem alguma música que vocês queiram? Você ligar. Sim, eu acho que eu sei, vou tentar lembrar. Se eu perder algum acorde, vocês vão usar o livre-arbítrio para ter paciência, caridade, cara.
eu acho que eu não vou lembrar todas as... Eu vou tocar outra do Tim Vanessa, então. Porque a próxima vez eu vou tocar essa música que vai ser questão de honra. Tem muitos anos depois que eu virei pai, eu tocava violão todos os dias da minha vida. Aí depois que eu virei pai, eu tento tocar, mas não dá. Ontem foi o aniversário da mocidade Joana de Ângeles, que é a do Glacos, 47 anos. E eu fui lá para ajudar os meninos a tocarem as músicas e tudo. E era uma coisa que eu fazia sempre na época da mocidade. Foi um prazer maravilhoso, que eu revivi um pouquinho da época que eu tava lá. Só que a gente tocava lá meia hora, 1 hora. Em 10 minutos a minha mão tava caindo já, de dor, que eu não tava conseguindo mais. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô apodrecendo, né? Mas eu falei assim, gente, eu não tenho mais prática, né? Então, os meninos gostam até eles acharem outra coisa pra fazer. Eles chamam, papai, vamos fazer outra coisa. Tudo. Eu vou tocar uma música que chama Cântaro, que também é Tim Vanessa. E eu adoro essa passagem da mulher samaritana, né? Eu acho de um aprendizado maravilhoso, né? Que Jesus encontra com ela. Samaria era um lugar muito criticado pelos judeus, né? Porque era um lugar para eles infiel, eles acreditavam em muitos deuses, era um povo impuro. E Jesus estava chegando na Samaria com os apóstolos e pede os apóstolos para buscar mantimento e tudo, que ele viu que tinha uma mulher lá no poço e ele sobe no poço. E o poço é um local de encontro. O poço era um local de encontro no Velho Testamento, que era um lugar que Jacó se casou, Moisés se casou, então era um lugar de casamento. E Senhor no antigo hebraico era tanto para Deus quanto para marido. O que é muito interessante, porque Jesus encontra com ela, né, e pede água. E ela, assustadíssima, fala assim, mas como é que você está me pedindo água? Você é um homem, você é um judeu, está pedindo água para uma mulher que é samaritana. E ele diz que se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E a água que eu te daria, te saciaria para sempre. E ela falou, pede provas para ele. E ele fala assim, você já foi casada 5 vezes. E o homem que você tem hoje não é seu marido. E ela fica chocada. E ele começa a falar do evangelho para ela. E aí ela percebe que aquilo ali é o encontro, é o casamento dela com Jesus. Com o evangelho. Ela tomou da água. Falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares desse mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes
no inconsciente. Tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei o teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei o teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu,